Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 29 de março, sexta-feira santa. Hoje connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Começo por dizer que o programa desta sexta-feira foi gravado no dia anterior, ou seja, na quinta-feira. Portanto, há aqui alguns temas da atualidade desta própria sexta-feira que não vamos abordar por temas de agenda. Chegaremos a esse instante mais à frente, noutro programa. Para já, a semana ficou também marcada pela eleição do Presidente da Assembleia da República, que foi eleito na quarta ronda. Silvério Cunha, o que se passou entre PSD, PS e Chega no Parlamento? Ora, muito boa tarde. Bem, para mim não se passou nada especial que não tenha acontecido já noutras alturas também e noutros parlamentos, etc, etc, etc. Portanto, não me parece que seja uma coisa, digamos assim, extremamente grave. Nós aqui, também os órgãos de comunicação social, sobretudo os televisivos, fizeram do assunto um assunto de primeira ordem, quando na verdade não é um assunto de primeira ordem, até certo ponto. Tem o seu simbolismo, claro, mas não é de primeira ordem. Agora, o que eu acho, basicamente, é isto. Bem, eu penso que é assim, há duas formas de pensar o problema. Uma forma é a forma institucional, outra forma, digamos, é a forma instrumental. Eu acho que se faz mal a instrumentalizar a coisa. Por exemplo, eu penso, sei lá, que um princípio básico e, digamos, de tradição parlamentar seria o Presidente é sempre do partido mais votado. Pronto, acabou-se. Nem que seja por um voto, é assim. O princípio é este. Portanto, para mim, enfim, tudo o que sai fora deste princípio já é uma anomalia em si mesmo, porque já mostra que a instituição, que é a Assembleia, e o jogo dos partidos entraram por outro caminho, que é o caminho mais instrumental. Então aí entram as instruções de comunicação, as interpretações semânticas do que quer dizer um acordo, do que quer dizer um gentleman's agreement, por aí fora. E depois, finalmente, também há um aspecto que conta muito, que é este, é que nós temos, eu tenho uma ideia que é esta, o André Ventura do Chega tem um protagonismo muito especial que não vai desaparecer por uma razão simples, porque o Chega precisa, eu tenho clara tese, já quis exprimir isso num programa passado, eu tenho a tese que o Chega teve votos de todo lado, isto é, teve votos à abstenção, mas não teve exclusivamente à abstenção, não é o partido que tirou os abstencionistas da abstenção, teve votos do PS, do PSD, do PCP, teve da abstenção naturalmente, teve votos de muito lado. Isso levanta-lhe um problema, que é este, é que, apesar de tudo, tem um eleitorado que, por um lado, também vota por convicção ideológica, há um núcleo duro. Por outro lado, tem um eleitorado mais flutuante, necessariamente mais flutuante, porque tem razões diferentes para ter votado daquela maneira. E, portanto, qual é a forma, perante este desenho eleitoral que se criou, qual é a forma de manter, digamos, o partido unido e no fundo, e dar-lhe a dinâmica de vitória? É a agitação permanente. André Ventura tem interesse, não tem interesse em estabilidade, tem interesse, pelo contrário, em agitar permanentemente. E tem interesse, até porque ele tem uma teoria, que é uma teoria discutível, mas de qualquer maneira importante, muito importante. Ele disse, no fundo, há três blocos. A direita, que é ele, o centro, que é o PSD, e a esquerda, que é o PS. E, enfim, e os partidos periféricos. Ora, acontece que ao fazer isto, obviamente que ele está a empurrar o PSD para o centro, onde concorre com o PS em parte, para, digamos, ter a tal dinâmica de vitória alargada. Bom, isto exige o quê? Exige que esteja sempre na ofensiva, exige que esteja sempre no ataque, no contra-ataque e no ataque, na reação. Ele tem que estar sempre a reagir às coisas. Ora bom, o que acontece é que esta situação, mesmo com interpretações diferentes, mesmo com as desculpas que os partidos deram, de que uns disseram isto, outros disseram aquilo, foi um gentleman's agreement, não foi, mesmo até desconfianças que haja, porque nós também sabemos que nas outras Assembleia da República anterior houve uma combinação qualquer, não terá sido cumprida, porque o voto é secreto, não há disciplina de voto obrigatória, etc. E, portanto, à conta disso, acontece que realmente criou-se um ambiente um bocado pantanoso e favorável à distorção da comunicação. E André Ventura, de facto, depois cavalgou na onda isso com toda, digamos, a vantagem. E o PSD, evidentemente, sentiu-se, digamos, encostado à parede. Claro que depois da forma como André Ventura se referiu ao PSD, e deve dizer-se aqui uma coisa, André Ventura, de facto, nesta sua política de ofensiva permanente, vai
salta inclusivamente para certas margens que são invulgares, mas que são significativas. Por exemplo, esta coisa de se dirigir ao Primeiro-Ministro digitado por tu é uma coisa que nunca se viu na Assembleia da República e que eu acho um bocado inadmissível. Acho que o novo Presidente da Assembleia da República não deve permitir que isso aconteça, diga-se passagem, uma questão de civilidade institucional, bem entendido. Os amigos mesmo na Assembleia da República, sendo deputados, não se devem tratar por tu. Acontece que, e muito menos o Primeiro-Ministro, acontece que, de facto, acontece isto, é que realmente André Ventura pôde cavalgar a onda, digamos assim, digamos assim, dizer no fundo nós fomos enganados, no fundo aconteceu isto, aquilo, aquilo outro, e o PSD de facto foi encostado às cordas, literalmente. Claro que arranjou um sistema que é um sistema que já aconteceu nos Estados Unidos também, deve dizer-se, uma das câmaras, já acontece isto com, digamos, já acontece noutros parlamentos também, mas a verdade é esta, é que o PSD acabou por socorrer do PS para poder, digamos assim, arranjar uma forma de eleger o seu candidato, porque não podia ceder, evidentemente, depois daquilo que aconteceu entre o Chega, o que disse André Ventura sobre o PSD não podia ceder, sob pena de perder toda a autoridade, digamos assim, que lhe restava aí naquele campo, portanto não podia ceder. Mas acho, deixe-me só dizer para acabar, que André Ventura, a meu ver, também esperava isso. Quando André Ventura galga todas estas margens, ele está à espera precisamente disso, ele tem necessidade de ir sempre em ofensiva permanente, sem parar. Porquê? Porque isso também unifica muito o partido dele e não permite diferenciações internas. Portanto, para já, porque ele tem esperança em criar dinâmica de vitória para as europeias e à espera que este governo se aguente para novas eleições. Portanto, ele também tem interesse nisso. Portanto, eu acho que ele, sob esse ponto de vista, ganhou bastante bem. Perdeu, claro, perdeu no sentido de os dois principais partidos se terem, digamos, aliado ou consensualizado, mas o PSD, nesse sentido, ganhou no sentido de não ceder ao Chega, mas acabou por, obviamente, só teria havido uma vitória do PSD se o PSD não tivesse votado para vice-presidente o José Faustino, Chega. então, no teu entendimento, esta eleição para Presidente da Assembleia da República tinha ou não tinha um acordo prévio entre partidos? Quem é que acaba por ser beneficiado desta batalha parlamentar? Isso eu não sei se havia ou não havia. Eu vou tentar dizer aos nossos ouvintes, desde já pedindo desculpa porque hoje estou aqui um bocadinho rouco. Vou tentar dar o meu melhor, mas também não é culpa minha. Gostava de ter a voz boa, mas não tenho hoje. Eu vou dizer aquilo que acho que se passou. Vou dizer aquilo que devia ter passado e vou responder à tua pergunta: quem é que beneficiou e quem é que perdeu. Ora bem, o que eu acho que se passou foi que na conferência de líderes, assim quase à saída, o líder do PSD disse aos outros: bom, então a nossa opinião é que vamos votar todos em consonância dentro do que está no regimento e na Constituição. Nós ficamos com a presidência, cada um dos 4 mais votados fica com a vice-presidência, com os secretários, aquela distribuição toda. Está tudo ok? Tudo ok. E depreendeu-se que estava tudo ok. Com velhaquice ou sem velhaquice, André Ventura veio cá dizer que havia um acordo, pronto, para isso estava tudo bem, estava todo satisfeito e tal, porque iam meter o Pacheco Amorim, em vice-presidente e tudo isso. No dia a seguir, o Dr. Nuno Melo e o Dr. Paulo Rangel andaram aí por tudo o que era televisão a dizer que não havia acordo nenhum. Mais o Nuno Melo. Pronto, andaram para dizer que não havia acordo nenhum. E Montenegro não desmentiu nada. Nem sequer o líder Sarmento do PSD disse nada. Portanto, desmentiu. E o que aconteceu foi aquilo que toda a gente conhece. O Chega, manhosamente, confundiu branco, do nome de Aguiar Branco, com branco, votou em branco. Não é? O PS votou no pé, votou contra e não teve votos para ser eleito. André Ventura fez, na minha opinião, cometeu uma coisa errada, portanto, e por isso tem a fama de ser trapalhão e não ser uma pessoa séria. Ele, em vez de fazer aquele elemento de surpresa, devia ter vindo, antes da votação, chamar os jornalistas e dizer: meus senhores, eu pensava que havia um acordo entre os líderes parlamentares e era pacífica a eleição da mesa da Assembleia Geral, mas, segundo o Dr. Nuno Melo e o Dr. Paulo Rangel, não há acordo nenhum. Portanto, para mim também não há acordo nenhum e eu irei agir em conformidade. E aí ficava tudo certo. Ele não fez isso, não é pessoa séria, não é pessoa de bem, também não é novidade nenhuma. Mas daí para a frente a história é conhecida. Agora eu vou dar a versão daquilo que se devia ter passado.
o líder, como é que ele se chama? O Sarmento, como é que é o nome? Por acaso agora Joaquim Sarmento. Joaquim Sarmento, pronto. Com a devida desculpa ao Sr. Deputado, mas pronto. E putativo Ministro das Finanças, vamos ver. Atenção, estamos a gravar isto na quinta-feira, ainda não temos a confirmação. Estamos apenas em adivinhação, não é? Pronto, sim, em relação ao Governo. Não temos informação privilegiada. Em relação ao Governo, portanto, as nossas desculpas. Sexta-feira é feriado, e feriado é Sexta-feira Santa, e portanto fica gravado quinta-feira. Para que fique claro, não vá para aí acabar o mundo ou qualquer outra coisa e dizer que a gente não disse nada. O que devia ter acontecido, na minha opinião, era que o dito Sarmento, pronto, o senhor deputado Joaquim Miranda Sarmento devia ter convocado os colegas dele do Chega, do PS e da Iniciativa Liberal, são os 4 maiores partidos, e com eles acertar isto. Porque isto tinha que ter acerto entre eles, e acertar entre eles. Porque os outros que ficavam de fora da esquerda, o LIVRE, o PC, o PAN, não iam concordar com isto. Porque eles não tinham lugar nenhum. Isto era entre os 4. Era inverter aquilo que tinha acontecido anteriormente. Que foi prejudicar o Chega e a Iniciativa Liberal. Não, agora vamos repor isto como deve ser. Eu acho que era unânime, toda a gente estaria de acordo. Chegava à altura de votar e estes 4 partidos votavam todos no mesmo sentido. Votavam para os presidentes, etc, etc. Isso era o que devia ter acontecido. Ora, como isso não aconteceu, quem ganhou e quem perdeu? Ora bem, se a gente fizesse aqui uma pontuação, sem querer copiar, e as televisões têm dar notas, não é isso que eu digo, no fim deste resultado, resumia isto da seguinte forma. Depois vou explicar porquê. PS, 1. Nesta legislatura já marca 1 ponto. Chega, 1 ponto. Iniciativa Liberal, 1 ponto. PSD, 0. Foi o grande perdedor disto. Começou mal, da pior maneira que podia começar. Ainda nem o governo estava constituído, já começou mal. Vamos ver. O PSD, o PS, digo que tem 1 ponto porquê? Porque, no meio desta bagunça toda, foi o Salvador, mostrou-se Salvador, deu a mão, deu colo a Montenegro e ganhou, se a legislatura for até ao fim, meia legislatura na presidência da Assembleia. Não era para ele. Ganhou uma coisa que não era. Está a ganhar. Deu colo ao outro, ficou bem visto e ganhou meia legislatura. O Chega ganhou o vice-presidente que queria, o Amorim Pacheco, ou Pacheco Amorim, armou o escarcéu todo que armou, dizendo que se criou aquilo que ele quer, que o eleitorado dele dá resultado, que não o querem em lado nenhum, que não o respeitam, que é humilhado, que ele se disponibiliza para falar, mas ninguém quer falar com ele, e aqui está o PSD coligado com o PS. Portanto, eu é que sou o líder da oposição e cá estou, não tens sorte nenhuma, não, como aqui disse, não te entendes, daqui não levas nada. A Iniciativa Liberal, porquê? Tem um vice-presidente, como lhe competia, está certo, ganhou também. E conseguiu ser o mais claro na interpretação que deu sobre André Ventura. Sim, foi o partido mais duro até. Foi um partido que tratou um adulto, que deu uns taus numa criança, que se portou mal, no menino Rabino. Bem, 1 ponto. PSD perdeu metade da presidência na Assembleia da República e ficou às costas com uma atrapalhada tal que foi esta toda. Resumindo e concluindo, o PSD /Governo /Montenegro têm que falar com todos. Como diz o Papa Francisco, disse aqui, todos, mais um, todos. E todos é desde o Chega até ao PAN. Todos. Tem que falar com todos. Não quer dizer que chegue a acordo. E isto não invalida em absolutamente nada, nem o faz cair em contradição com o não é não. Mas tem que falar com todos. Ele tem que atender o André Ventura. O André Ventura é líder de um partido que tem 50 votos. Tem 50 deputados e teve 1,2 milhões de votos. Tem que atender, tem que falar com ele como tem que falar com os outros, como tem que falar com a Joana Mortágua, como tem que falar com a Inês do Sousa Real. Tem que falar com todos. Do início da legislatura e desta eleição, vamos para a Madeira. O Presidente da República decidiu
que o arquipélago deveria ir novamente a eleições. 26 de maio é a data agora agendada. Depois de ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa da região e os conselheiros de Estado, o Presidente da República decidiu dissolver o Parlamento. Silvério Cunha, mais um Parlamento que Marcelo deita abaixo, digamos assim, e seria mesmo necessário ou não avançar para... Bem, a questão é esta, a questão é que o problema interno na Madeira tornou-se muito complicado e também em parte de quem o está a complicar e agora até reagiu a isto, dizendo que vai para ganhar, Miguel Albuquerque, que realmente reage como se na Madeira não estivesse a acontecer nada de muito particular. O problema é este, criou-se uma situação um bocado muito complexa e muito ingrata, porque, repare-se, quer dizer, vamos cá ver, aquela operação toda, policial, etc., foi tudo um estardalhaço, foi um circo, de certa forma, mas a verdade é esta, é que o caso da Madeira é um caso que, digamos assim, que tem na sua base suspeitas que até são muito mais graves do que aquelas que ocorreram a nível nacional. Vamos ver se são provadas ou não. Só que o tratamento tem que ser o mesmo. O problema é esse. Politicamente tem que ser encarado da mesma forma. Ou então não era encarado da mesma forma o que aconteceu aqui no continente. Portanto, evidentemente, a questão é mesmo esta. E o que é que sucede? É que perante uma situação que é grave, porque de facto lá os montantes que o Ministério Público está a investigar são muitíssimo mais elevados do que cá. Os problemas que metem políticos são muito mais os políticos, abrange toda a gente que está no governo, com o próprio Miguel Albuquerque, etc. É uma coisa tão complicada que, à partida, esperar-se-ia que Miguel Albuquerque, na verdade, digamos assim, tivesse talvez tido um recuo e o PSD Madeira tivesse tido capacidade para, digamos, encontrar uma outra fórmula de sobreviver. Mas a verdade eu penso que não. Penso que aconteceu uma coisa que foi esta, que o PSD Madeira disse, não, nós não aceitamos, vamos ganhar e estamos contra os outros e nada aconteceu e, portanto, demos este formalismo, digamos assim, legal, que em princípio até está correto, mas que não é tratado da mesma forma, nem é percebido da mesma forma em todo lado. Acontece que esta atitude é uma atitude que dava ao chefe de Estado e ao chefe de Estado muito pouco espaço para soluções alternativas. E, a meu ver, curiosamente, foi esta, digamos, eu acho que houve uma certa rigidez do PSD Madeira que obriga, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa a dissolver o Parlamento Regional e a convocar eleições regionais. Claro, é assim. Portanto, o problema para mim é um problema que não é, digamos, é aquela velha questão que eu já aqui falámos uma vez e eu termino dizendo isto, é que, na verdade, há também, note-se uma coisa, eu acho que há aqui está a haver aqui uma grande confusão no nosso país e nas cabeças pensantes do nosso país, incluindo o Ministério Público. Uma coisa é aquilo que se chama a corrupção política, que é da esfera do político e que pode ser regulada por lei, e no nosso país não está regulada. Outra coisa é a corrupção criminal, prevista no Código Penal. E quando o Ministério Público estende a corrupção criminal à corrupção política, comete a haver um erro. Porquê? Porque ela tem que ser apreciada de outra forma, de outra maneira e com outro tipo de normas. E acontece que quando, na verdade, também não se tem importância nenhuma, já que na criminal podemos fiar-nos nas formalidades legais e, portanto, nada aconteceu, até prova em contrário, etc. Não, é que aí o político vive também das percepções. O problema é esse. É que isto é muito curioso porque, no fundo, os dois campos são campos que tentam juntar-se, mas, na verdade, eles podem não se poder separar, mas têm que se distinguir. E acontece que, na verdade, até mais tarde, provar-se-á o que é a corrupção política, se é que há, ou o que é a corrupção criminal, se é que existe. Portanto, tem que se demonstrar isso tudo. Ora bom, sucede que isto é uma embrulhada, é um bolo de maneira estranho, que acaba por ter pedaços de todo lado e acaba por não ser compreensível para todas as pessoas, para toda a gente, inclusivamente cria uma percepção genérica de que tudo é judicial, tudo é crime, tudo não sei o quê. Não tem que ser assim, mas também não sei o que é que se passou, portanto não tem que ser assim, mas há que distinguir os vários pontos e, a meu ver, a nossa justiça vai como que estendendo tudo, estendendo para além do próprio Código Penal, vai estendendo tudo na ânsia de encontrar as irregularidades, ilicitudes, etc., no sentido muito amplo do termo. Portanto, a meu ver, eu acho que o chefe de Estado não tinha alternativa perante, digamos assim, não há aqui uma clarificação destes dois campos, por um lado, e acontece que o PSD foi, de facto, posto naquela posição de dizer assim, formalmente está tudo bem, portanto podemos manter até o governo inclusivamente. E o chefe de Estado perante isto não tem alternativa, até porque senão não tinha dissolvido a Assembleia da República recentemente. E, portanto, isso não teria acontecido, porque os critérios têm que ser, de facto, uniformes em termos políticos para que toda a gente perceba, ao menos, que há um certo critério, mesmo que seja discutível, mas é um critério. Não pode haver o critério da falta de critério.
José Faustino, temos eleições na Madeira marcadas para 26 de maio. Havia outra alternativa? Eu acho que sim, acho que havia, mas eu não sei o que é que os partidos falaram com o representante da República no Funchal, nem o que falaram com o Presidente da República. Também não sei o que é que eles disseram. Mas uma coisa eu sei, o governo na Madeira era suportado pelo PSD, que não tinha maioria absoluta, mas que a fez com o PAN. E a representante do PAN disse, a deputada regional, disse que continuaria a apoiar um governo, nos mesmos moldes, não com Miguel Albuquerque, mas com outro primeiro-ministro. Ora, isso para mim era o caminho que devia seguir, era, e ainda por cima o Presidente da República não podia dissolver o Parlamento naquela altura, era o PSD, porque também não se percebe, Miguel Albuquerque demitiu-se, muito bem, foi obrigado a demitir-se pelo PAN, mas depois demitiu-se também no partido e agora reaparece como candidato. Não se percebe porque não era preciso nada disto. Ele ficava como líder do partido e indicava outro militante para presidente do governo. Isto seguia por logo que se via. Passados 6 meses, passado um ano, o Presidente da República aí já podia dissolver, logo se veria o que é que ia acontecer. Agora, tirando, ou seja, com prejuízo de eu não saber aquilo que se passou nas várias reuniões e aquilo que estavam ou não dispostos, portanto, sabendo apenas aquilo que veio a público, eu acho que isto podia ter tido outra solução. Agora, também não sei como é que isto vai acabar. Talvez o professor Silvério Cunha e o Luís Matias me saibam responder a uma coisa que eu não sei. E podem ter essa informação. Que é, o Miguel Albuquerque é candidato e foi eleito, né, o representante do PSD Madeira. Também vai ser candidato a presidente do governo. Ele ainda ontem fez uma afirmação que foi esta: vamos ganhar as eleições e vamos em frente. Portanto, Ele fala com o líder, concorrer, com o líder concorre outra vez. Concorre novamente, sim. Então, agora vamos imaginar outra coisa. Eu não tinha bem essa informação. Mas se é como vocês estão a dizer, e eu acredito, vamos lá agora supor o seguinte. Vamos imaginar, que é muito provável que aconteça, que o resultado é igual ao que estava. O PAN volta a dizer que não o quer em presidente do governo. Apoia, mas é com outro. Mas sabe, mas os partidos, a maior parte dos partidos querem eleições. O que é que fará depois o presidente? Pois. Novamente eleições? Claro. Não se percebe. Pois. Porque se o caminho fosse aquele que eu estou a dizer e a preconizar... Havia uma alternativa. Exato. E não invalidava que não houvesse eleições. Mas primeiro tentava-se outro seguimento. Porque o funcionamento daquilo na Madeira, por causa da autonomia, é um bocado diferente da República, não é? Portanto, não funciona da mesma forma. Das eleições na Madeira, vamos para outro tema. Mais recente, o almirante Gouveia Melo diz que se deve reequacionar o serviço militar obrigatório. Pode ser uma medida necessária voltar a pensar em introduzir o serviço militar obrigatório em Portugal. Ele próprio refere que o serviço militar obrigatório pode ser uma boa medida de dissuasão. Silvério Cunha, cada vez mais se fala do serviço militar obrigatório. Será que vai entrar na agenda política ou não? Bem, já aqui falámos do assunto e agora e de facto o almirante Gouveia Melo sempre teve esta posição também. Eu sou daqueles que sempre defendeu o serviço militar obrigatório, devo dizer. Eu cumpri o serviço militar obrigatório, já sem guerra, e eram 2 anos, agora cerca de 2 anos. Agora a questão que se põe é esta. Eu acho que o problema não é tanto de ser dissuasão, porque o serviço militar obrigatório já não pode ser nos moldes em que era antigamente, porque hoje em dia ter um exército em que haja uma parte do exército que esteja capacitada para reagir em termos militares de defesa, para defender, digamos assim, a soberania e até a União Europeia, tem que ser um exército muito bem equipado, que exige tempo e capacidade, inclusivamente técnica, digamos assim, e qualificações técnicas aos combatentes. E, portanto, acontece que hoje não pode ser daquele exército que tem aquela recruta de 3 meses, em que as pessoas aprendiam coisas básicas e tal, e depois ia tudo para ali. Hoje em dia seria impensável, porque se houvesse qualquer guerra, seria carne para canhão, literalmente, como se chama a dizer. Portanto, a questão não se pode pôr
assim. Mas, evidentemente, a questão é outra. A questão, a meu ver, é da consciência, digamos, social. O serviço militar obrigatório, ao contrário do que as pessoas julgam, é um ato até muito, digamos, revolucionário à sua maneira. Ele deve dizer-se que o primeiro país que fez isso foi a Revolução Francesa, que fez e que criou o serviço militar obrigatório. A conscrição, como se pode dizer. Porquê? Porque é a ideia de a nação em armas, isto é a soberania popular, que é o depositário da soberania ao povo, é o povo que se arma para se defender. E para defender, efetivamente, digamos, o país. Portanto, a ideia foi esta, porque antigamente, no regime absolutista, os exércitos eram mercenários pagos pelos reis. Acontece que esta ideia, digamos, de ser o povo em armas, ou a nação em armas, como disse a Assembleia Nacional Francesa, la nation en armes, foi uma resolução da Assembleia Nacional, perante a ameaça dos regimes absolutistas ao novo regime revolucionário. Acontece que isso, claro, no século XVIII tinha um significado, e teve sempre outro significado, hoje não pode ter o mesmo significado. Mas tem um significado simbólico, que é o que eu quero dizer. Porque também devo dizer uma coisa com toda a franqueza. Eu defendo que nós, portugueses, nunca tivemos uma grande consciência política e uma grande cultura política. Não tivemos, por muitas razões, que agora não interessa aqui abordar, mas há uma coisa que se mantém. E acho que a abolição do serviço militar obrigatório foi no âmbito de uma espécie de laxismo da consciência da cultura política nacional. Foi uma invenção das jotas dos principais partidos que foram para a ideia de um exército profissional. Ora, sucede que isso é um erro. Atenção, não estou a dizer com isto que o serviço militar obrigatório vá criar um ambiente de guerra, não tem que criar um ambiente de guerra. É uma questão de princípio, quer dizer, nós até podemos dizer assim que o exército, o serviço militar obrigatório é para defender o país em caso de necessidade e para que os cidadãos e cidadãs, porque eu acho que devia ser um serviço militar obrigatório para os dois sexos, acontece que os cidadãos e os cidadãos têm uma missão cívica que é esta, defender o território e a população em caso de ataque, e têm que estar minimamente capacitados em que sejam coisas elementares e até auxiliares. Portanto, eu acho que o princípio está correto. Agora, as modalidades, a meu ver, são mais problemáticas e são naturalmente, só especialistas no assunto é que sabem por onde dizer, e portanto eu não vou pronunciar-me sobre isso. José Faustino, no teu entendimento, já se falou tantas vezes, ou já se está a falar tantas vezes do serviço militar obrigatório, será que vai entrar na agenda política? Não sei. Com aquilo que estamos a ver, não sei. Eu, neste momento, com toda a franqueza, eu gostava que corresse tudo bem, gostava que tivéssemos um governo que governasse, mas como começou tão mal, eu não sei. Não sei o que é que vai acontecer com a composição da Assembleia da República. Não sei se há bom senso no sentido de pensar os problemas que aqui temos falado, entre eles a segurança nacional, a defesa, que Portugal necessita. Portugal e a Europa. Não sei se haverá bom senso para isso. Mas repare, a defesa, a educação, a saúde e a justiça são os 4 grandes temas de regime. Não são uma questão os grandes 4 temas. de regime. Não são uma questão. São senhor, de Portugal, certo, não são do partido A, B ou C. Sim, mas muito prementes no nosso país. E prementes, muito claro. urgente. Mas o senhor tem a certeza que no pé em que estamos que isso vai ser tratado? Pois, é um sinal, claro, é um sinal. Não é? Pois, não temos a certeza. Portanto, a pergunta que o Matias faz é: estará no. Não se sabe. Pois não sei, como dizia um amigo, pois não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Se não está, devia estar. E não me fico por aqui. Não é só o serviço militar que deve estar a ser reequacionado com os problemas que o professor levanta, as dúvidas, como a continuação. Porque há pessoas que têm vocação para ser militar, outras que não têm. E preparar um militar hoje em dia é muito complicado e custa muito dinheiro. E depois acabar ao fim de 2 anos também é para desperdiçar dinheiro. Por isso é que os americanos têm a Guarda Nacional, os suíços é a Guarda Nacional, não chama-se Guarda Nacional. Uma data de países tem a Guarda Nacional. Mesmo a Suíça não está em guerra há muitos anos e muitos países, não é? Os americanos também não. Mas tem um período de serviço militar para toda a gente até aos 45 anos. Exatamente. Ou outra modalidade qualquer, não é? É só outra, não é? Portanto, tudo isso deve ser de facto reequacionado. Bem como o armamento dessa gente, o treino e o equipamento militar e a orçamentação dos 2% do acordo da NATO, isso é urgentíssimo, para começar a adquirir material e começar a preparar as coisas. Porque a melhor defesa é nós prepararmos para a guerra. Isso é a melhor defesa da paz que podemos ter. E não sabemos o que é que vai acontecer, desde que não haja nada. Mas estarmos preparados é o melhor que há.
portanto, não sermos apanhados em contrapé. E isso é fundamental. E, portanto, se o problema não for discutido, se o problema não for estudado, é muito mau para o país. Muito mau. Péssimo. Em Évora há uma decisão do município de reconstruir uma parte de uma zona da cidade de Évora, concretamente o bairro do Escurinho, que vai ser demolido. Este bairro foi construído com pré-fabricados, vivem aí 70 famílias que vão ser realojadas para que a autarquia construa nesse local 122 fogos. O processo de apresentação do projeto já aconteceu. Irá ser feito posteriormente um inquérito também à população neste local, mas é necessário encontrar local para alojar 70 famílias que estão nesta zona da cidade de Évora e que vão ficar para já sem casa. Silvério. Bom, é evidente, tem que haver soluções, digamos, imediatas. Parte do princípio que o bairro do Escurinho, se as autoridades autárquicas acham que deve ser demolido, é porque não tem condições. Parte desse princípio. Se é para construir casas melhores e ter um maior número de fogos, melhor, portanto, ótimo. E, por conseguinte, eu acho que isso melhora, obviamente, a qualidade de vida dos habitantes e de quem for habitar. Portanto, agora o que eu acho é que tem que se garantir aos atuais habitantes que lá se encontram, aos evorenses que lá se encontram agora, tem que se garantir, digamos assim, uma substituição condigna da sua habitação, para que, evidentemente, não passem, não sejam abandonados de forma nenhuma. Nem, aliás, eu penso que nem passa pela cabeça que seja o caso aqui, porque eu creio que estará tudo organizado nesse sentido. Portanto, agora é uma questão de ordem técnica, eu não faço ideia nenhuma como é que o bairro está, em termos técnicos, como é que só os engenheiros é que sabem essas coisas e outros. Portanto, parte do princípio que as autoridades, se acham que o bairro tem que ser demolido e é para construir coisas novas, muito bem. A minha questão é uma questão mais de ordem, digamos, social, que é quem lá está agora tem que ser albergado e de forma que naturalmente vai ser minimamente durável, porque é claro, estas coisas não se fazem de dia para a noite e, portanto, mesmo que se vá demolir tudo, construir lá 122 fogos novos, etc., vão passar certamente que 2, 3 anos no mínimo, ou mais, não sei. Portanto, vai ter que ser feito com algumas obras e, portanto, quem lá está agora vai ter que viver para o outro lado durante algum tempo, mesmo que queira voltar àquele bairro no futuro. Portanto, tem que haver condições de habitabilidade, naturalmente. José Faustino, esta é uma zona da cidade que tem agora esta solução. Há outras? É um pouco inédito este tipo de ações de demolição de zonas da cidade para construção nova. Pois, vamos lá ver. Eu sou do tempo em que vi construir aquelas casas, sempre pré-fabricadas, mas vi construir. Eu não sei, não posso falar de cor. O que sei dizer é que as casas pré-fabricadas, como aquelas, que não eram más quando foram montadas, quando foram ali instaladas, é claro, estão fora do gosto das pessoas e tudo isso. Mas são casas que requerem adaptação ao meio ambiente onde elas vão funcionar e que requerem manutenção, não digo mais nem menos, querem uma manutenção diferente daquilo que fazemos à construção tradicional. Parece-me certo, e segundo aquilo que li e que ouvi da Câmara, que de facto as casas estão degradadas, não estão em condições de habitação. Nessa situação, é de facto mais caro recuperar para mais casas daquelas do que estar a fazer de novo. Essa é uma opção certa, portanto, derruba-se e faz-se de novo. A Câmara está a tratar desse processo, eu acredito que tem tudo planeado e previsto para as famílias. Segundo ouvi o Presidente da Câmara aqui na rádio, diz que quem puder vai resolver o problema, vão morar temporariamente para outros sítios, isso parece que está tratado, e quem quiser poderá depois regressar a viver no bairro onde estava a morar. Portanto, se gostava do bairro, quer para lá regressar, e outros, se nem quiserem, não voltam. Portanto, as coisas, creio eu, que estarão a ser feitas da forma como devem ser feitas. E assim sendo, é de louvar esta iniciativa. Portanto, há carência de fogos vagos, não é? Portanto, a construção de 122 fogos é sempre louvar. Portanto, isso é bastante bom. E espero eu que seja rápido, não é? Que não haja problemas nem complicações, portanto, isso não se constrói com relativa rapidez e isso é uma boa ajuda para resolver o problema da habitação no nosso concelho. De Évora partimos para a agenda internacional nesta revista da semana.
Falamos dos atentados em Moscou que aconteceram precisamente há uma semana. Provocaram 140 mortos. O Estado Islâmico reivindicou este atentado, mas Vladimir Putin diz que a Ucrânia é responsável pelo ataque. 3 dias antes do atentado, o presidente russo tinha desvalorizado os alertas de possíveis atentados feitos por embaixadas ocidentais, nomeadamente a Embaixada dos Estados Unidos. Depois deste ataque também foram rapidamente apresentadas pessoas detidas, acusadas de serem responsáveis do ataque, presentes a tribunal com visíveis sinais de agressão e tortura. Silvério Cunha. Pois, eu acho que há a ver uma coisa. O primeiro ponto, que eu começo por um ponto, se lhe dar agora importância de maior a este ou àquele. Eu começo pelo ponto que parece cómico, mas não é. É recorrente, ao contrário que se julga. É o regime de Putin não ter dado ouvidos aos avisos, nomeadamente dos Estados Unidos e talvez de outros governos de serviços de informação, que diziam que se estaria a preparar qualquer coisa, que iria acontecer qualquer coisa e queria ser qualquer coisa, digamos assim, abrangendo civis, indiscriminadamente, etc., que são os atentados piores e mais difíceis de prever. E, portanto, deve dizer-se que os serviços de informação, como sabes, estão em ação permanente. Aliás, só para dar uma informação, o governo francês revelou na sequência deste ataque, esta semana revelou na sequência deste ataque da Rússia, que só em França em 24, já foram desmanchadas 2 tentativas de atentado. Portanto, os serviços de informação andam atentos a essas coisas e o governo americano avisou o governo russo, e o governo russo não fez caso. Não é a primeira vez, aliás, deve dizer-se que quando, na própria Rússia, na União Soviética, quando Stalin foi avisado que a Alemanha se preparava para invadir a União Soviética, Stalin, que tinha, aliás, feito uma purga no Exército Vermelho, gigantesca, não acreditou e não se preparou. Aliás, hoje sabemos que Stalin ficou estupefacto quando a União Soviética foi invadida por Hitler. Portanto, este tipo de regimes são regimes fechados, desconfiados, e acham que tudo aquilo que de fora lhes dizem é sempre mentira e é sempre uma espécie de agressão, uma espécie de ameaça ao próprio regime. Desta vez, uma vez mais, acontece que enganaram-se. A ameaça era patente, era visível. Portanto, era detectável, digamos assim. Bom, esse é o primeiro ponto. Claro, há muita gente que diz que os serviços de segurança russos também sabiam, mas que não quiseram dar importância, também não se importariam que isso acontecesse, porque isso iria, e agora passo ao segundo ponto, isso iria favorecer aquela ideia que Putin, no seu discurso, e desde logo teve aquela ideia de puxar aquilo para a Ucrânia. Eu, sinceramente, eu francamente, acho que isso prova um bocado o isolamento estratégico, digamos, de perspectiva do líder russo, por uma razão. Porque isto era uma coisa absurda se fosse a Ucrânia a fazer este atentado, porque a Ucrânia não tem interesse nenhum nisso, muito pelo contrário. Seria contra os interesses estratégicos da Ucrânia estar a proceder a um atentado daquela ordem. Não tinha relevância nenhuma, não tinha lucro nenhum nisso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, iria acarretar com culpas, no fundo, de crimes de guerra, muito sérios, etc. Portanto, o governo ucraniano, de facto, não tinha interesse nenhum nisso, e estou convencido, com toda a franqueza, o facto da fuga ter sido ali entre a Bielorrússia e a Ucrânia, ter sido tentados ali. Aliás, eu até ouvi uma coisa, devo dizer, que na imprensa, que nem fui conferir se era verdade, é que Lukashenko disse que, inclusivamente, eles queriam entrar na Bielorrússia, o que desmente um bocado as teses de Putin, sendo ele um aliado de Putin. Agora, a questão é esta, portanto, o atentado é terrível, merece toda a condenação, naturalmente, é um atentado que é tão mau aqui como lá, como noutro sítio qualquer, portanto, isso não está em causa, e o povo russo merece toda a solidariedade, e os feridos e mortos e as famílias merecem toda a solidariedade, toda a gente. Digamos, nós não se exclui ninguém nem nada. Agora, acontece que Putin tentou puxar aquilo, tentou tirar dividendos políticos, mas francamente eu acho que lhe saiu furado essa tentativa. Não foi credível, e acho que mesmo na opinião pública russa não foi credível. E depois o ISIS, com toda a sua habitual, sendo muito, muito concreto, muito direto e muito autêntico, veio reivindicar, porque o ISIS tem muitas razões de queixa de Putin, nomeadamente na guerra da Síria, em que, de facto, a gente sabe que o exército russo usou métodos que completamente arrasaram tudo e mais alguma coisa no combate ao ISIS, e também não só no combate ao ISIS. Acontece que o exército russo fez isso, e, portanto, o ISIS tem contas a ajustar com a Rússia. E, portanto, o ISIS, que é, digamos assim, uma ala que tem sido muito, muito atacada pelo exército russo a defender Bashar al-Assad, naturalmente deve ter pensado isto. Agora, deve ter sido uma coisa pensada com tempo, etc. Por fim,
Claro, a forma como apareceram os detidos mostra que a Rússia não é um Estado de Direito, evidentemente. Os detidos, muito francamente, eu acho que não é. E, claro, serão julgados e provavelmente condenados à prisão perpétua, porque a Rússia tem uma moratória contra a pena de morte, mas aparecerão mortos nestes dias. Acontece que, de facto, lamentável aparecerem pessoas daquela forma em tribunal, como se efetivamente isso concretizasse desde logo justiça, porque é assim, são suspeitos, até prova em contrário, digamos, não são culpados e não se podem acusar. No Estado de Direito não é assim que se faz. E, portanto, pronto, isso mostra também que o regime russo, de facto, não brinca em serviço em todos os sentidos do termo e, portanto, isto mostra que realmente foi lamentável a forma como Putin tentou aproveitar uma tragédia, que de facto foi uma tragédia para o povo russo e que essa tragédia merece toda a nossa solidariedade, evidentemente. José Faustino, há teorias e há quem defenda aqui no Ocidente, nomeadamente em França, que, por exemplo, estes 4 detidos não são pessoas relacionadas com esse atentado. Foram 4 pessoas detidas, mas que não estão relacionadas com o atentado, face ao grau de profissionalismo do que aconteceu dentro daquele centro comercial. Mas foi um ataque do Estado Islâmico no seio da Rússia, algo que já não acontecia há algum tempo. Pois isso que foi, não sei isso, não sei dizer, não sei o que é que se passou. A análise que faço é que. Aliás, perdão, os acusados nem sequer são russos, são tadjiques. Pois. São do Tadjiquistão. Vamos lá ver, o Estado Islâmico tem mais que motivos para atacar a Rússia. E para o Estado Islâmico, a Rússia é igual aos Estados Unidos, ou Portugal, ou qualquer outro país. A guerra deles é outra, não estão nada preocupados com isso. Agora, o que é certo é que isso aconteceu, naturalmente que o atentado é uma coisa que merece o repúdio de toda a gente. Estas ações terroristas em massa, matar pessoas indiscriminadamente, é sempre reprovável. Portanto, isso está tudo dito sobre essa matéria e não é por serem russos que constitui aqui qualquer exceção. Em relação ao comportamento de Putin, não sei qual é a surpresa. Inclusivamente, avisaram no que poderia acontecer. Eu acho que ele foi avisado e depois que aconteça, porque dá jeito que aconteça. Lembra este propósito que há quem diga que a Primeira Guerra Mundial começou devido ao atentado de Sarajevo, em que o arquiduque Francisco, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado. Deu origem à Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial também deu um jeito tremendo ao Hitler que um anarquista, que não se perceber bem, um comunista anarquista, pegasse fogo ao Parlamento alemão. Nunca mais houve Parlamento, nunca mais houve partido, nunca mais houve nada. Deu-lhe um jeito tremendo. E aqui a Putin dá-lhe um jeito tremendo deste massacre para culpar a Ucrânia e carregar mais na Ucrânia. O que é lamentável é que a Europa e o Ocidente, além da treta, não atuem em conformidade. Os F-16 nunca mais chegam à Ucrânia, os mísseis de longo alcance nunca mais chegam à Ucrânia, não há munições de obus, não há nada. A Ucrânia está a definhar por falta de material e especialmente a Europa, estão a dar uma imagem de incapacidade e de impotência perante o mundo. E parte do Partido Republicano americano estão mesmo a ter uma atitude de traição perante a democracia a nível mundial e o Ocidente. Portanto, esse é que é o ponto. Isso é que a mim me preocupa. Agora, o que é que se esperava? Isto calhou-lhe que nem ginjas este atentado ao Putin. Claro que o culpado é a Ucrânia. Aliás, tudo o que acontece, a culpa é da Ucrânia. Ainda deste conflito, os serviços de contra-espionagem polacos estão a realizaram ontem, quinta-feira, e durante esta semana, uma operação contra uma rede de espionagem russa em coordenação com instituições de outros países da União Europeia. Silvério Cunha, está a Europa e os países estão a descobrir e encontrar provas de que existem mesmo agentes infiltrados dentro dos Estados da Europa? Pois, eu não pertenço a serviço nenhum, portanto não sei nada, felizmente. Se soubesse, provavelmente também não nos diria. Não nos diria, mas de facto não sei nada, juro. Agora a questão que se põe é esta. Eu há dias li um artigo muito curioso numa revista estrangeira que dizia o seguinte, chamava a atenção para isto.
dizia que Putin, desde 2014, que entrou numa economia de guerra, e acontece que, por isso mesmo, é que a Rússia leste aguenta também as próprias sanções que são dirigidas ao regime, porque já estava a preparar-se para isso. E claro, isto exige um contexto cultural até, do próprio povo russo, etc. Portanto, já sabemos que exige história, no fundo é assim. A história do povo russo é uma história de sacrifícios. E acontece que transformar um país numa economia de guerra implica naturalmente restrições e, portanto, o povo russo está, bem ou mal, com razão ou sem ela, e obrigado ou não interessa, está, ou aderindo até ao regime, não interessa, está a passar por dificuldades, mas são dificuldades que suportam. E, além disso, o que eu li foi que a Rússia começou muito cedo a preparar-se para a guerra a sério, portanto, incluindo a guerra informática e a contra-espionagem a sério. E, portanto, é de crer que, e eu levo isso a sério por uma razão, porque eu acho que os russos não são nenhum incompetentes. Os russos são competentes quando querem ser competentes, naturalmente, e quando têm meios para ser competentes. E acho que a este nível, eu penso que sim. Eu penso que hoje está provado que a Rússia não só financia movimentos na Europa, como esteve por trás das redes sociais, por trás de muita coisa, e hoje isso está mais ou menos, digamos, semi-provado. E eu estou convencido até de que não está provado oficialmente, mas está, pelos serviços de informação, provado materialmente. Apenas não convém dizer isso abertamente, até para não revelar o jogo todo ao adversário. Portanto, eu estou convencido que existem, de facto, redes, também devo dizer uma coisa, isto é assim, guerra é guerra, e, portanto, quem vai à guerra dá e leva, como se costuma dizer. Portanto, guerra é guerra, e, portanto, os serviços de informação dos dois lados agem o mais que podem e de uma forma absoluta. Aliás, há quem diga, por exemplo, que quando o Putin diz que a NATO já está em guerra com a NATO aqui para lá, bom, há quem diga, por exemplo, que há militares britânicos das forças especiais a atuarem em solo ucraniano, de uma forma muito sofisticada e, portanto, que já está a acontecer. É possível que sim. Agora, a questão muito fora das linhas oficiais dos governos. Agora, a questão que se coloca é o que os russos estariam a preparar-se muito mais cedo que o Ocidente, isso prepararam-se. E nesse artigo, escrito por uma pessoa responsável, dizia-se que é assim, há 10 anos. Estão com 10 anos digamos, estão 8 anos à frente. E isto hoje em dia é muito importante. Por conseguinte, não é casual, aliás, que de vez em quando haja aí umas falhas informáticas. A própria, quando foi da invasão da Ucrânia, por exemplo, foi precedida por um desligar geral da net na Ucrânia, etc. Portanto, há uma concertação de meios e de ações na guerra eletrónica que estão a ser levados a cabo. E, portanto, eu estou convencidíssimo de que isso está a acontecer e, portanto, naturalmente a contra-espionagem leva também a que haja um jogo de espionagem contra espionagem com agentes e certamente que com prazos tão grandes de tempo, obviamente que deu tempo para infiltrar também zonas, como sempre aconteceu de resto, no sistema bipolar Estados Unidos e União Soviética, deu tempo para infiltrar, digamos, esferas da própria inteligência de serviços de informação, como talvez os serviços de informação ocidentais tenham infiltrado ou infiltrem, digamos, agentes nos serviços russos. Quer dizer, eu penso que isso acontece necessariamente. Agora, eu acho que nesse artigo que eu li e que dou alguma probabilidade de ser verdadeiro, eu acho que Putin preparou-se há muito tempo. E há muito tempo que se anda a preparar. E o Ocidente não se esteve a preparar assim há tanto tempo, convencido que estava de que, comprando-lhe o petróleo, ele iria ficar contente, todo contente e satisfeito, e acalmava-se. De acordo com as autoridades polacas, neste domínio foram encontradas provas de colaboração de um comandante do Eurocorps, um quartel-general militar localizado em Estrasburgo. Neste caso, um comandante polaco que foi demitido com efeito imediato desse cargo. José Faustino, da Ucrânia também, nestas questões da comunicação e da espionagem, o chefe dos serviços secretos, já conhecido e popular Budanov, diz que a rede Telegram de mensagens instantâneas é um problema de segurança nacional neste momento na própria Ucrânia. Pois, tudo isto existe, tudo isto é triste e tudo isto é fado. Não há dúvida nenhuma que eu até sou um pouco mais exagerado, um bocado mais adiante que o professor Silvério Cunha, que digo o seguinte: Putin, desde que chegou ao poder, começou a preparar isto. Portanto, Putin, tal e qual como Hitler, o objetivo era esse. Só que não escreveu a minha luta. O Hitler escreveu, foi mais sério. Já disse que o Hitler, de facto, era mais sério do que Putin é. E Putin, aliás, nem se descobre bem. Eu sei qual é a ideologia de Putin, mas não interessa, nem é relevante para o caso estar a dizer o que é que deixa de ser.
De qualquer modo, é evidente que ele, desde que foi para lá, que há até quem diga que o presidente Clinton, que se apercebeu disso e que chamou a atenção ao outro, como é que ele se chamava? George W. Bush. Não, o russo que nomeou O Yeltsin. o Boris Yeltsin, exatamente, que lhe disse não gostava dele, suspeitava e tal, não foi uma boa escolha e tal, não sei o quê. E ele nunca deixou de ser um homem da secreta, um homem de guerra. Coronel do KGB. Ele quer guerra, portanto ele quis sempre a guerra e preparou a guerra. Enganou o Ocidente, como é evidente. É evidente que os serviços do Ocidente têm sempre as suas redes, as suas coisas, a espionagem, contra-espionagem, etc. por aí adiante. Mas Putin teve isso sempre organizado. E nós não precisamos, para perceber a influência que Putin e a nova União Soviética têm no mundo, basta ver as nossas televisões. E não é preciso dizer mais nada. Portanto, e basta ver, ouvir as pessoas falar, os cargos que têm, que já tiveram, podem vir a ter. Qual é a dúvida? Onde é que está a dúvida? Não vejo dúvida em lado nenhum. Há alguma dúvida que Trump tem um negócio secreto com Putin? Alegadamente, não tenho a certeza, não fui lá ouvir nada. Mas o comportamento é esse. Que comportamento é o de 30 ou 4 bandalhos que são lá eleitos erradamente pelo povo americano, pobres eleitores enganados, que numa situação de crise como há na Ucrânia, tudo isso, que vão de férias para adiar as provas. É preciso mais provas que estão infiltrados por Moscovo? É evidente que sim, mas qual é que é a dúvida disso? Até em Portugal, qual é a dúvida? Mas eu não vejo dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, eu tive o privilégio de conhecer eu não lembro o nome do senhor, do general, que um dos homens que sabia muito destas coisas e que dizia que determinadas, disse uma vez ao Dr. Mário Soares, que a gente organiza aqui os serviços de informação e tudo isso, mas nem todos os partidos que estão no Parlamento podem ter acesso à informação reservada. Isso não pode ser. E isto não pode ser, isto não pode ser publicado no jornal. Isto funciona de outra forma, não é? E as coisas organizaram-se da forma que deviam ser organizadas. E portanto, as coisas são assim. Portanto, não me surpreende absolutamente nada que os serviços polacos ou qualquer outro serviço de espionagem descubram essas coisas, porque não é preciso descobrir nada, é evidente, basta ligar a televisão. Está lá um bocadinho a assistir, não é? Não é na Netflix, é nos canais portugueses. Atenção, não se enganem. É nos canais portugueses. Ouvirem as pessoas a falarem, percebe-se. Ouvir aí, andarem para a rua, ouve-se perfeitamente. Agentes de Putin, alegadamente. Bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana de 29 de março. O encontro está marcado para de hoje 8 dias novamente aqui na DNFM. Sempre que quiser também pode ouvir e ver em www.dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. O encontro está marcado para de hoje 8 dias. Tenha uma boa Páscoa, boa tarde.